Começamos hoje a segunda parte do Catecismo de São Pio X. A primeira parte foi justamente, nós vimos em detalhe cada artigo do credo, ou seja, das coisas que nós devemos crer. O essencial está ali no credo, nós vimos os vários artigos, né, os 12 artigos do credo. E normalmente deveríamos passar na segunda parte para a questão dos mandamentos da lei e da igreja, já que depois de saber o que nós devemos crer, nós devemos saber o que devemos fazer. Porém, antes, foi colocado aqui, com muita sabedoria, um capítulo sobre a oração, porque justamente para ter a força de cumprir os mandamentos da lei de Deus, nós devemos rezar. E o povo diz, com razão, que quem não sabe rezar xinga a Deus, né? É preciso saber rezar, não pode chegar de qualquer maneira. Basta ver o fenômeno da superstição, que é a maior prova de como o ser humano, se não tiver orientação, ele faz qualquer coisa. O próprio Santo Cura d'Ars, São João Maria Vianney, dizia que se faltasse padres numa região, num lugar, durante, acho que era 5 anos, ou um tempo assim, os homens adorariam os cavalos. Quer dizer, a maneira de dizer, quer dizer, eles acabam se desviando facilmente, os homens se desviam facilmente e voltam-se facilmente para as criaturas. Então, no mundo de hoje, como eu disse na pregação, há uma variedade de coisas para se adorar, entre aspas, né? Então não se adoram só os cavalos, se adoram um time de futebol, isso, aquilo. Hoje é cachorro. Cachorro também, né? Cachorro e etc, né? Então se colocou aqui um pequeno capítulo, não é muito grande, eu acredito que em 2 aulas nós veremos, sobre a oração. E ele é dividido assim. Primeiro, a oração em geral. Depois, a oração em particular. E nesse caso se fala da oração dominical, que é o Pai Nosso. Depois nós veremos a Ave Maria. E finalmente algumas perguntinhas a respeito da invocação dos santos. Então, começamos hoje com a oração em geral. Pergunta de número 252. De que trata a segunda parte da doutrina cristã? Trata justamente da oração em geral e do Padre Nosso em particular. Que é a oração? Definição. A gente tem que saber definir uma coisa antes de tratar dela, né? Então, normalmente a gente pergunta, a gente começa uma questão dizendo se a coisa existe e depois o que é a coisa. Então, aqui se pergunta o que é a oração. Resposta. A oração é uma elevação da alma a Deus para adorá-lo, para lhe dar graças e para lhe pedir aquilo de que precisamos. Pode repetir? A oração é uma elevação da alma a Deus, para adorá-lo, para lhe pedir graças e para adorá-lo, para lhe dar graças e para lhe pedir aquilo de que precisamos. Note bem que elevação aí é no sentido metafórico, quer dizer, não é no sentido próprio. Nós nos elevamos no sentido de que Deus vai agindo em nós e nós nos desapegamos das criaturas e nos aproximamos de Deus, porque é uma condição essencial, veremos mais em detalhe depois, para subir na vida espiritual é preciso se desapegar das criaturas. Na medida que se apega das criaturas, não se eleva a Deus. E na medida em que se eleva a Deus, se desapega das criaturas. Então, a oração leva justamente a isso, né? Como se divide a oração? Pergunta de número 254. A oração divide-se em mental e vocal. Oração mental é a que se faz só com a alma. Oração vocal é a que se faz com as palavras acompanhadas da atenção do espírito e da devoção do coração. Pode-se dividir também de outra maneira a oração?
A oração pode também dividir-se em particular e pública. O que é a oração particular? A oração particular é a que faz cada um em particular, por si ou pelos outros. Que é a oração pública? A oração pública é a que fazem os ministros sagrados em nome da Igreja e pela salvação do povo fiel. Pode-se chamar pública também a oração em comum e pública, feita em comum e publicamente pelos fiéis, como nas procissões, nas peregrinações e na igreja. Então está aí a divisão, os dois critérios da divisão da oração. Oração mental ou vocal, ou oração particular, privada, ou então pública. A oração mental é aquela em que é chamada também meditação, muitas vezes porque é uma oração em que não se exprime exteriormente, como no Santo Rosário, por exemplo, em que se diz Pai Nosso, Ave Maria, etc. É uma oração em que se busca justamente um recolhimento do Espírito e que se tende a se, pelo menos essa é o que se deve buscar, a se silenciar pouco a pouco as potências da alma, inteligência, vontade, a sensibilidade, etc. Inicialmente ela tende a ser discursiva, quer dizer, a pessoa ela toma um tema e ela começa a meditar, remoer com aquele tema, mas se nosso show concede, ela corresponde, ela tende a simplificar essas coisas. A oração ela tende a se simplificar, essa oração chamada mental, que é chamada também a meditação. Isso é tão importante para os religiosos, mas também para os leigos. Eles podem fazer. Nos séculos de fé, havia muitos leigos que se dedicavam à meditação. Santa Teresa de Ávila, uma das maiores contemplativas da história, ela dizia que se uma pessoa medita 15 minutos por dia, ela não se perde. Ela se salva. Santa Teresa dizia isso. Para a vida religiosa, se prescreve no mínimo meia hora de meditação diária. E para comunidades que são mais contemplativas, isso é obrigatório 1 hora por dia de meditação. 1 hora por dia. Em algumas outras ordens, por exemplo, os capuchinhos da tradição, né? Se não me falha a memória, é 1h30 de meditação por dia. 1h30 por dia de meditação. Dividido, é verdade. Acho que é meia hora, não sei exatamente, mas é 1h30 de meditação. E pode ser até mais em outras ordens religiosas. Os carmelitas devem ser mais ainda, não sei exatamente. Os carmelitas que são os mais contemplativos. Carmelitas, cartuchos, trapistas. Isso é obrigatório. E normalmente de joelhos. A não ser que não tenha condição, né? Mas nos dominicanos mesmo é 1 hora de meditação por dia. Uma meditação de manhã e outra de noite. Então isso está na legislação, para você ver a importância que a igreja dá a essa oração mental, né? Porque é aí que se formam as almas de oração, é aí que se formam muitas vezes os santos eles passam por isso, porque é aí que a alma vai realmente se elevando a Deus. E a tendência é que a oração se torne mais passiva, com o tempo o nosso show vai trabalhando, vai dando as graças, e ele mesmo vai suscitando esse recolhimento, que no início é difícil, a pessoa vai procurando se libertar das distrações. Inicialmente tudo quanto é distração do mundo, sobretudo quando ele entra logo na vida religiosa, cheio de pensamento. Hoje é pior ainda, porque a tendência, os mais novos, eles estão muito mais prejudicados por televisão, por vídeos em geral, imagens.
Tem gente que parece uma tele que tem 10 canais ligados dentro da cabeça. Então, é muita coisa. Para ele desbastar aquilo ali, antigamente a pessoa vinha onde? Da roça. Ele não assistia televisão, não havia. Ele vivia na contemplação da natureza, das coisas, da tranquilidade, dos bichos, etc, etc. Ele tinha coisa para desbastar também, mas era menos. Hoje é mais difícil, porque justamente as almas estão carregadas de lixo, de imagens. Uns mais, outros menos, uns têm mais sensibilidade, outros menos. Então, mas a tendência justamente da vida religiosa, através principalmente da meditação, é a pessoa se desbastar essas coisas, porque ele vai concentrar sua atenção em Deus. Antigamente isso era praticado até por pessoas do mundo. Sobretudo pessoas mais simples, às vezes chegavam a uma contemplação muito elevada. Se conta o célebre caso do cura d'Ars, São João Maria Vianney, que era pároco numa cidadezinha da França, em Arça. E uma vez ele era pároco lá, né, e ele via um camponês, uma pessoa, um homem da roça, pai de família, simples, que chegava na igreja e passava assim, rezava com um recolhimento muito grande. E ele ficava admirado. O santo, São João Maria também, admirado, um homem da roça rezando. Aí um dia ele chegou e perguntou para esse homem da roça: me diga aí, senhor, qual é a oração do senhor? Como é que o senhor reza? Aí ele disse, ele olhou para o padre e disse: olha, padre, eu chega diante do sacrário, né? Eu olho para ele e ele olha para mim. Pronto. Era a oração dele. E aí o São João pode continuar, está ótimo, não precisa de nenhuma instrução, não precisa ler tanquereiro, não precisa nada disso. Você pode, nada disso, tá bom, tá ótimo. Porque ele só fazia olhar para ele, o sacrário, e não se olhava para ele. Quer dizer, ele já estava numa fase de contemplação bem elevada. Ele sentia a ação de Deus ia nele, ele se elevava, um homem da roça. Agora, depois que deram um rádio na mão do homem da roça, dão um rádio na mão dele, acabou o homem da roça. Ele começa a ficar mais doutor do que o desocupado lá da cidade, né? E hoje nem se fala, você dá um aparelhinho aí, sai tudo que você quiser, ele vai para o inferno ali, ponta cabeça. Nossa sociedade realmente é perversa. É perversa. Porque ela leva o sujeito se condenar assim, né? Alegre, muito, né? Se divertindo, vai entrando naquilo ali. Bom, então, a oração, então, para mostrar a importância que a igreja sempre deu essa oração mental, meditação. Todo religioso deve ter, obrigatoriamente ele deve reservar uma parte do dia para isso. E quanto mais ele é contemplativo, mais tempo. Além dessa oração mental, existe a oração vocal, que é a oração justamente em que a emissão de voz são as orações do texto, as diversas orações, etc, que se fazem, elas são orações vocais. É preciso que haja essas duas, tanto a oração mais interior, como a oração também vocal, porque aí a gente exprime de maneira mais clara as coisas e serve um pouco de regulador, digamos assim. Porque as orações elas precisam ser aprovadas pela igreja, pela autoridade da igreja. Não pode deixar para qualquer um rezar do jeito que quiser, não. Justamente isso, né? Quem não sabe rezar xinga Deus. Então, há uma certa vigilância da igreja, ou pelo menos havia, sobre essas orações. As orações públicas, as orações vocais. Isso é olhado para ver se está de acordo com o dogma. Não começar a rezar errado. E a outra divisão é justamente a oração particular e a oração pública. Atenção! Oração particular e oração pública não quer dizer oração acompanhada ou oração sozinho. Um padre que pega o seu breviário para rezar, ele vai lá sozinho no cantinho dele, ele está fazendo uma oração particular ou oração pública? Alguém sabe? Não, ele está fazendo uma oração pública. É isso que eu estou dizendo a você, acabei de dizer. Não é, ele está sozinho, mas ele está fazendo uma oração pública. Porque ele está rezando em nome da igreja. Em nome da igreja.
E por isso ele tem a obrigação de pelo menos rezar labialiter, quer dizer, mexendo os lábios. Mesmo que ele não diga nada em voz alta, mas ele deve rezar de maneira que haja uma expressão. Porque aquela oração do breviário, dita por pessoas consagradas, que tenham voto solene ou que tenham a partir do subdiaconato, essa oração é dita em nome da igreja. Então, um padre que reza o breviário reza em nome da igreja. É, portanto, uma oração pública. Mesmo que ele reze sozinho, sem ninguém ouvir, é uma oração pública. Enquanto, assim... Oração do texto, estou sozinho. Tanto faz se é audível ou em silêncio ou não? Tanto faz. Em geral, ela exprime. Ela exprime. Mas ela pode rezar também. Porque é uma oração particular. Mas não é mental, ou é mental? Não, não chega a ser mental. Pode até chegar, se ela chegar a um recolhimento muito grande, pode chegar. Mas, normalmente, a oração do texto é uma oração vocal, que a pessoa exprime. Se ele ficar muito recolhido, pode ser até que se... Esse pessoal reza o texto em silêncio. Pode ser até que se... Mas, às vezes, ele está rezando baixinho, mas, em geral, é uma considerada uma oração pública. Agora, uma oração vocal. Mas pode até se tornar uma oração mental, se a pessoa chegar a um recolhimento muito grande. Bom, mas o texto, nesse segundo critério aqui, é uma oração particular. Note bem que aqui se diz, a oração pública é a que faz os ministros sagrados em nome da igreja. Pode-se chamar pública também a oração feita em comum e publicamente pelos fiéis, como nas procissões, peregrinações e na igreja. Mesmo texto. Mesmo texto. Agora aqui, não está dito aqui, mas não é em sentido próprio. É uma oração pública no sentido derivado. A oração pública propriamente dita é a dita pelos ministros da igreja. Se junta 3, 4, 5 fiéis, rezam um texto em comum. Eles estão fazendo uma oração particular. Porque eles não são ministros da igreja. Não é em nome da igreja. Mas se diz, pode-se dizer em certo sentido, uma oração pública, já que há várias pessoas que estão rezando, mas é no sentido derivado. A oração pública como tal é feita pelos ministros da igreja, em nome da igreja, e pela salvação do povo fiel. Orações, e há orações que são, como a Santa Missa, é outra oração pública. Se um padre reza sozinho a missa, mesmo que não tenha acólito, ele está fazendo uma oração pública da igreja. Temos nós esperança fundamentada de obter por meio da oração os auxílios e graças de que necessitamos? Pergunta de número 258. A esperança de obter de Deus as graças de que necessitamos é fundamentada nas promessas de Deus onipotente, muito misericordioso e fidelíssimo, e nos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de quem devemos pedir a Deus as graças de que necessitamos? Devemos pedir a Deus as graças de que necessitamos em nome de Jesus Cristo, como Ele mesmo nos ensinou e como pratica a Igreja, a qual termina sempre nas suas orações com estas palavras: Per Domino nostrum Jesum Christo, que quer dizer por nosso Senhor Jesus Cristo. Por que devemos pedir a Deus as graças em nome de Jesus Cristo? Devemos pedi-las porque, sendo Ele o nosso mediador, só por meio dele podemos aproximar-nos do trono de Deus. Nosso Senhor é o único mediador entre Deus e os homens. É São Paulo que diz, não fala a memória, aos Filipenses, eu acho. Só existe um mediador entre Deus e os homens, nosso Senhor Jesus Cristo. Não pode pedir em nome de Nossa Senhora? É porque justamente Nossa Senhora é mediadora de todas as graças que vêm de nosso Senhor Jesus Cristo para nós. Certo? Agora, quando se trata, por exemplo, de orações públicas, você vai pedir a Deus as coisas. Então, sempre essas orações estão per Domino nostrum Jesum Christum. Vocês podem ver, por exemplo, as orações que são ditas na missa. As orações propriamente ditas na missa são a colecta. A colecta é aquela oração que eu digo depois do Gloria in Excelsis. Certo? Eu digo Dominus vobiscum, aí eu digo oremos, aí eu digo oração. E eu termino sempre, pode ver, per Domino nostrum Jesum Christum Filium tuo. Depois vem a secreta, que como o próprio nome diz, vocês não ouvem o que eu digo em voz baixa.
mas eu termino também, perdoe-me no nosso mesmo Cristo. E a posta comúnio. Depois da comunhão, depois da purificação, tudo, aí eu digo a comunhão, que é a oração menor. Aí depois, novamente, Dominus vobiscum, aí e volto para o altar e digo, oremos, aí digo. E termino sempre, perdoe-me no nosso Jesus Cristo. Isso aí é a igreja que colocou. Ela coloca isso justamente porque sabe que essas orações, como se trata de uma oração pública, dirigida a Deus, Deus nos abençoe. Então, é preciso, ela sempre coloca isso. Tudo isso que eu estou dizendo, etc, etc, é perdão-me no nosso mesmo Cristo, Filho tu, o nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que vive e reina. É sempre assim. Nosso Senhor, então, é o mediador. Essas orações são dirigidas a Deus. Então, o mediador é nosso Senhor Jesus Cristo. Se a oração tem tanta eficácia, como é que tantas vezes não são atendidas as nossas orações? Muitas vezes as nossas orações não são atendidas ou porque pedimos coisas que não convêm à nossa eterna salvação, ou porque não pedimos como deveríamos. Pergunta de número 262. Quais são as coisas que principalmente deveríamos pedir a Deus? Devemos principalmente pedir a Deus a sua glória, a nossa salvação e os meios para consegui-la. Se Deus sabe tudo aquilo de que necessitamos, por que devemos rezar? Embora Deus saiba tudo aquilo de que necessitamos, quer todavia que nós lhe peçamos para reconhecermos que Ele é que dá todos os bens, para lhe testemunharmos a nossa humilde submissão e para merecermos os seus favores. Bem, então, aqui nessa parte é interessante, é como se fosse um pequeno tratado da oração. Essas perguntas e respostas são muito preciosas. Se a gente parar para ler direito, pessoas às vezes pegam livros enormes de revelações, de não sei o que e tal, devora aquilo ali. Nada impede que se leia livros. Esses livros são aprovados pela igreja, né? Bom, tem uns que são meio. Mas não impede de se ler, mas é preciso se concentrar no básico. Se alguém se dedicasse a gravar de cor essas considerações, gravar mesmo, para depois meditar, talvez fizesse mais progresso do que se devorasse muitos livros de revelações, disso, daquilo, outro, mas talvez de uma maneira muito apressada, sem reter muita coisa. Porque aqui são princípios. Isso aqui é o sumo do magistério. O sumo do magistério foi tirado sobretudo para vocês, os leigos. Porque os padres religiosos têm tempo, às vezes, de aprofundar mais as coisas. Mas os leigos, às vezes, não estão ocupados, não têm tanto tempo. Então, eles têm aqui um resumo. Então, fala da oração aqui. Então, o que eu preciso saber, principalmente a respeito de oração? Está aqui. São Pio X ordenou que se fizesse isso aqui. Para resumir bem as coisas. Você pode saber mais coisas, muito mais se quiser, é bom. Mas aqui você tem boas considerações a respeito da oração. Porque, justamente, há uma maneira muito mundana de encarar a oração. É o sujeito que só reza quando está se doendo. Exatamente. Ele quer estar bem, acabou. Ele não quer salvação, bom, isso ele quer salvar, é verdade, afinal de contas ele quer estar bem também depois de morrer, mas ele não está muito preocupado com isso, ele quer estar bem agora. Então, se tem qualquer coisa que não está dando certo, aí ele vai e reza. Ele vai e reza. Então, mas não é, e justamente essa oração, ela é muito fraca, e muitas vezes acaba mal. Acaba mal por quê? Porque quando ele vai rezar já numa disposição má, é um mau espírito de oração. Ele não tem espírito de oração. Ele tem uma má disposição, justamente essa disposição. Eu quero para mim. Então, ele reza, nosso Senhor é que sabe o que ele precisa. Então, muitas vezes não consegue. Aí piora o negócio.
Ah, Deus não está me atendendo. Aí começa a contra-oração. A queixa, o resmungar, e às vezes até essa gente cai nos enganos da heresia. Porque justamente esses hereges, sobretudo esses sem vergonhas aí de pentecostalismo, essas coisas aí, eles vão nisso aí, sobretudo a famosa aí do Macedo, né? Eles vão nisso aí, eles trabalham com isso. O sujeito está com mau espírito para rezar, não consegue, ele diz, venha para aqui que você consegue. Agora tem que dar tudo, viu? A gente vai lá e pá, joga lá, ele me conta um caso aí. Gente pobre, não é rica, não chega a R$2.000. Pá, joga lá. E às vezes eles armam uma coisa de tal maneira que o sujeito consegue alguma coisa sobre esse aspecto. Dinheiro. Melhorar na vida. Conseguir um carro, aí bota ali, Deus me deu, sei lá, Deus é fiel. É isso, é mentalidade protestante calvinista. Isso é origem calvinista. Porque a heresia calvinista, ela colocava como sinal de predestinação, ou seja, de salvação, o aumento das riquezas. É um negócio miserável mesmo. Bom, tinha judeu atrás disso aí, né? Porque o judeu tem também essa ideia, né? Então, o sujeito, então, ele se deixa levar, porque ele vê fulano foi rezar lá na tal lugar, e ganhou dinheiro, não sei o que, a vida dele foi para frente, não sei o que. É o mesmo espírito dos que fazem macumba, isso aqui, para conseguir isso aqui, tudo. Mesmo espírito. É a anti-oração. Ele pode até não saber, mas está pedindo para Satanás. Então, e nós temos aqui a retificação disso aqui. Você quer retificar isso? Porque mesmo sem chegar a esses extremos, a gente tem essa tendência também. Pelo menos a gente fica meio queixoso quando não consegue as coisas, isso, aquilo. Então, quais são as coisas que devemos principalmente pedir a Deus? Está aí. O que é que a gente tem que pedir? Vamos fazer a prova? Então, 3 coisas. A sua glória, a glória de Deus. Quem é que pede aí a glória de Deus, né? Boa pergunta, né? Será que a gente pede a glória de Deus na nossa oração? Primeira coisa, a glória de Deus. Por quê? Porque tudo foi criado para a glória de Deus. Não foi criado para o bem-estar do homem, não. As coisas humanas não foram criadas para a finalidade do homem, como diz a Gaudia et Spes do Vaticano II. Isso é uma blasfêmia. Foram criadas para a glória de Deus, tudo. E, portanto, também a criação terrestre. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que pedir. Quando vocês forem rezar da próxima vez, lembre-se disso. Padre, tem algumas orações assim, e adoremos, que até ajuda a gente a pedir a glória de Deus, e por essa oração, não terminando para a maior glória de Deus, o bem. Exatamente. A gente sabe que o Dom Eduardo Ravenholder, que foi quem fez esse adoremos, né? Dizem que ele era um santo, né? Bispo de Ilhéus. Foi quem construiu a Catedral de Ilhéus. Ele foi missionário franciscano na Amazônia, depois veio aqui para o sul da Bahia, fez um bem imenso naqueles tempos. Era uma pessoa de Deus. Ele que compôs esse adoremos. Porque essas orações mais antigas, justamente, elas têm, os seres humanos, antes, eles tinham mais em vista isso, a glória de Deus. Primeira coisa, isso. Ad maiorem Dei gloriam, para a maior glória de Deus. Primeiro isso, depois as outras coisas. Então, primeira coisa que eu tenho que pedir é isso. Certo? Eu não vou botar carro novo, nem emprego, nem mesmo saúde para meus filhos, isso aqui, embora isso seja importante também, mas não é o principal. A primeira coisa é a glória de Deus. E por isso a gente deve dizer sempre, em toda circunstância, Deus seja glorificado. Deus seja louvado. Se acostumar a dizer isso. Porque tudo que acontece é para a maior glória de Deus. Então, primeira coisa é essa, a sua glória. Depois, a nossa salvação. Depois de Deus, a minha salvação. Devo pedir. Porque eu tenho a obrigação, Deus quer me salvar, então eu tenho a obrigação de ir cooperar. A minha salvação para poder justamente glorificá-lo. É verdade que quem está no inferno glorifica a Deus também. Mas glorifica com a corda no pescoço. Forçado. Enquanto que o que glorifica a Deus no céu, esse dá um louvor imensamente maior. Então, a gente tem que pedir, depois da glória de Deus, a nossa salvação. E depois o quê? Carro novo, emprego, saúde para o filho, sei lá o quê. Não é isso ainda não. Os meios para consegui-la.
Porque quem quer um objetivo, quer os meios para isso. Então, se eu quero a salvação, eu vou querer logo depois da salvação, que é o fim, o objetivo, eu vou querer depois disso os meios. E esses meios serão proporcionados, eles serão justamente, em geral, meios sobrenaturais que vão me ajudar a isso. Né? Eu vou pedir que o nosso Senhor me dê condições para que eu possa mais facilmente me salvar. Não são as graças, não? Exatamente. As graças de Deus para poder cumprir os mandamentos, para poder cumprir os deveres de Estado. Então, quando vocês forem rezar da próxima vez, tenham sempre bem em mente isso. Eis aí, aqui, ó. A igreja está nos ensinando, o magistério nos ensina a rezar. Primeira coisa, a glória de Deus. Segundo, salvação da minha alma. Depois, os meios de conseguir essa salvação. São as três coisas. Depois eu posso pedir as outras coisas. Mas se você pôs essas três coisas na frente, sua oração já está bem encaminhada. Você está imunizada de sair por aí xingando a Deus. Então, não é lícito, pergunta de número, bom, não é lícito também pedir bens temporais? É como se ele já está esperando que o pobrezinho do sujeito vai pedir também, eu estou querendo pedir uma coisa para mim e tal. Não é lícito? Sim, é também lícito pedir a Deus esses bens temporais. Sempre com a condição de que sejam conformes à sua santíssima vontade e não sejam obstáculos à nossa eterna salvação. É isso. Duas coisas. A vontade de Deus e a nossa salvação, que são as principais aqui indicadas. E a gente sabe que muitas vezes os bens temporais são obstáculo à salvação de Deus. Basta ver o sujeito que ganha dinheiro. Começa a ganhar dinheiro, cuidado, ninguém está livre disso. Até padres e religiosos não estão livres disso. Porque, eles fizeram voto, estão desapegados, pelo menos o religioso, porque o padre não faz voto, é pior ainda. Fizeram uma pesquisa um tempo atrás aí, para ver qual era, muito tempo atrás, porque tanto padre estava saindo da igreja, aí estavam pensando que era em relação ao sexto mandamento, né? Havia isso, mas o pior era a riqueza. Porque eles começavam a administrar, muitos deles tinham um jeito, começavam a ganhar dinheiro, e aí começavam a desviar. Depois vinham as outras coisas, mas começava isso. A brincadeira. Algum tempo atrás, poucos anos atrás, tinha um monge beneditino, lá na Alemanha, que começou a fazer... Os beneditinos sempre foram muito famosos por trabalho com a terra, agricultura e fazer produtos, etc., de qualidade. Então esse monge, ele começou, no mosteiro lá na Alemanha, ele começou a mexer com isso e começou a fazer de uma maneira assim, um tanto industrial, criar marcas, etc., com qualidade, isso na Alemanha, né? Aí o negócio começou a ir para frente, começou o mosteiro a enriquecer. Ele tinha feito votos de pobreza. Acho até que ele observava isso, ele não começou a pegar dinheiro para ele, não. Mas começou a ficar conhecido como um sujeito empresário, né? Saber mexer com isso, porque isso é um talento, né? Todo mundo, a maioria não tem jeito para isso. Ele tinha jeito. Resultado. Caçava ele, né? Não, ele largou tudo. Foi trabalhar como empresário e tal. Mostrar os seus talentos em outro lugar. Então, é um risco. É a riqueza. Isso para um religioso que fez votos de pobreza, que ele pode ganhar 50 milhões para o mosteiro dele e ele vai dormir na mesma cela que ele dormia antes quando ele era noviço. Não muda nada, quase nada para ele. Nos tempos de hoje não é mais nem preciso eles fazerem mais isso, né, padre? Porque esses padres e os religiosos de hoje já estão... Não, hoje a coisa nem sabe. Sim, né? Nível coisa Que elas recebem salário, todo mês, assinam a carteira, tem um lugar pegar. Exatamente. A coisa já está já na estrutura. Se torna muito mais difícil ainda, né? E para os leigos, muito difícil. Riqueza não é brincadeira. É um perigo realmente muito grande. Bens materiais vão aumentando, a pessoa ela fica apegada àquilo e bota a esperança dela naquilo ali. No aumento. O que é que se fala hoje? No PIB. Se o PIB não subir, ela não se reelege. Se o PIB subir, ela se reelege. Então, parece que é automático. Os seres humanos estão vinculados a isso. Será que não pesa nada o fato de ela estar destruindo a família, estar destruindo com leis, estar destruindo o matrimônio, acabando com a moral? Isso é o secundário.
É o PIB subindo e descendo. Se está subindo, pô. Quer dizer, a sociedade é toda feita em termos econômicos. Né? E justamente essa busca de riqueza, de prazeres, etc. Pessoas, quantos bens materiais vêm, é um PIB. Então, pior quando não tem PIB, não tem moral, tem PIBinho. É. Não, coisa nem outra. Até aquele episódio de Fátima, né, nas aparições, havia o filho de Dona Maria Carreira, que era quem organizava no começo do santuário, ele era estropiado, era meio aleijadinho, coitado. Então ela pediu que os pastorinhos pedissem a Nossa Senhora que ele fosse curado. Para que pudesse trabalhar melhor, conseguir o recurso, tudo, porque não ia, como é que ele ia? Ele era aleijadinho, não ia. Aí Nossa Senhora disse a ele, não, ele vai ficar aleijado. Mas ele vai ter do que viver. E realmente se cumpriu. Porque ele era aleijadinho, mas fazer alguma coisa, né? Então ele ficou como uma espécie de faxineiro, arrumar as coisas lá no santuário de Fátima. Acabou ficando empregado ali. O dinheirinho dele dava para ele viver. Então tinha o necessário. Mas ele ficou estropiado porque talvez a senhora dava para ver se esse rapaz aí desenvolver, ficar bom, vai começar a trabalhar isso aqui, talvez tivesse algum talento, enriquecesse aí, ó. E Santa Bernadette Soubirous dizia para os irmãos dela, né? Uma carta, assim, tem uma carta dizendo para um irmão dela que estava subindo na vida lá em Lourdes enquanto ela estava no convento. Não enriqueça, não enriqueça. Então, quando a gente diz aqui, né? Para pedir bens temporais, mas condicionalmente. Né? Eu soube a história de uma santa, que ela sempre fazia peregrinação no santuário, todas as orações dela, ela sempre dizia, se for da vontade de Deus. Tudo é se for da vontade de Deus. Um dia ela ficou cega. E aí ela foi num desses santuários e pediu a cura, mas ela esqueceu de pedir se for da vontade de Deus. Mas ela pediu com fervor e ficou curada. Voltou para casa. Chegou lá, ela lembrou, tinha esquecido. E ela disse, se for da vontade de Deus. Ela voltou, disse, eu pedi a cura, mas eu esqueci de dizer que se fosse da sua vontade. Ela aí falou, ela voltou a ficar assim. Impressionante. Voltou para casa. Então, se Deus, justamente, Deus sabe tudo o que nós precisamos, necessitamos, mas Ele quer que nós peçamos porque Ele quer que nós colaboremos com a sua graça. Ele não vai conceder as coisas, Ele concede as coisas para nós, não precisa de nós, mas Ele quer que nós colaboremos. Porque, como dizia Santo Agostinho, aquele que te criou sem ti, não vai salvar sem você. Quer dizer, ele nos criou sem nós. Mas para nos salvar, Ele quer a nossa colaboração. Por quê? Porque nosso Senhor age de acordo com as naturezas que Ele mesmo criou. Nossa natureza é livre. Então tem que haver colaboração. É assim. Para um cachorrinho, para um bichinho, um boi, ele não precisa colaborar, que ele também não tem salvação, mas ele cumpre a finalidade daquela maneira. Foi criado por Deus ali, então, mas para o ser humano não. Tem um bem maior que a salvação, então é preciso a colaboração dele. Então, vai se tratar aqui a partir da questão 265 das disposições para bem rezar. Qual é a primeira e a melhor disposição para tornar eficazes as nossas orações? A primeira e melhor disposição é estar em estado de graça. A primeira coisa é essa. Não é a pessoa estar recolhida, não é estar emocionada ou coisa parecida, nem mesmo ter estudado bem para saber como é que deve rezar. Não. A primeira coisa é estar em estado de graça, porque é a condição sobrenatural. Simples. A graça habitual é a vida da alma. A oração tende a aumentar a vida da alma. Se não há vida da alma, não vai aumentar o que não existe. Então é preciso... A primeira coisa é a graça santificante. Ou então, não estando em estado de graça, ao menos desejar recuperar esse estado. Porque é o caso da pessoa que está em pecado e não precisa rezar não, você está em pecado mesmo, não, tem que rezar. Tem que rezar porque a oração já mostra que a pessoa está procurando recuperar a graça. E essa oração
age para ela no sentido de levá-la à conversão. Ainda que não leve a receber graças sobrenaturais maiores, porque ela não tem a vida da alma, ela não tem graça sobrenatural ali, porém ela recebe, pode receber, pode obter de Deus a graça da sua conversão. Que mais disposições se requerem para bem rezar? Para bem rezar, requer-se o recolhimento, a humildade, a confiança, a perseverança e a resignação. Ter bem em mente isso, essas condições. Não foram escolhidas a esmo. Elas foram... são, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5 condições. Humildade? Não, a primeira é o recolhimento. Segunda, a humildade. Terceiro, a confiança. Quarto, a perseverança. E quinto, a resignação. E agora a gente vai ver em particular cada um dessas condições. Que quer dizer orar com recolhimento? Quer dizer, resposta, pensar que estamos a falar com Deus e por isso devemos rezar com todo o respeito e devoção possíveis, evitando quanto for possível as distrações, isto é, todo pensamento estranho à oração. Diminui as distrações o merecimento da oração? Boa pergunta. Sim, quando nós mesmos as provocamos, ou não as repelimos com diligência. Se, porém, fizermos quanto podemos para estarmos recolhidos em Deus, então as distrações não diminuem o merecimento da nossa oração, mas até o podem aumentar. Que quer dizer fazermos oração com recolhimento? Que se requer para fazermos oração com recolhimento? Devemos, antes da oração, afastar todas as ocasiões de distração e, durante a oração, devemos pensar que estamos na presença de Deus, que nos vê e nos ouve. É essa a condição que a gente tem que ter. Quando a gente vai rezar, não deve ser uma coisa, sei lá, estou fazendo isso, aí pega o texto e faz continuação, no mesmo ato. Você está fazendo isso, pega o texto e vai. Não. Para um pouco. Pense no que você vai fazer. Um pouco. Não precisa também ser muito tempo, não. Se você está ocupado, você para um momento e começa. Aquilo ali já é já vai ajudar a manter o recolhimento. Porque justamente o recolhimento vai contra as distrações. Que são esses pensamentos alheios que levam às vezes chega a devaneios. É um negócio impressionante. Alguém está pensando em mandar uma mensagem para o outro. Não tem nada na cabeça. Ele começa a rezar, aparece. Não existe isso? Existe. Isso são os curiosos. Ele não tem nada na cabeça. O que é que eu vou fazer para fazer tal questão? Qualquer coisa assim. Ele começa a rezar, vem a resposta toda. Que coisa estranha isso. Justamente quando ele começa a rezar. Mas são os pensamentos alheios, as distrações, que levam a pessoa a perder essa intenção central, essa ação que ela deve ter de corresponder à graça de Deus. E se desvia para isso, para aquilo, e que muitas vezes são involuntárias. Mas há um involuntário que é meio voluntário. Não é raro ver a pessoa chegar e vou rezar e vou me distrair. Não, aí não chegou a esse ponto. Mas eles vão assim, sem nenhuma preparação. Vai rezar e já está com um pensamento na metade, começa Pai Nosso que estás no céu e aquela coisa pela metade. Ele talvez não tenha provocado a distração, mas ele não repeliu com diligência. Então elas vão entrar, elas vão atrapalhar, né? E às vezes ela passa um texto, 2 textos, quando ela se dá conta, não sabe nem direito onde é que está, se está nos gloriosos, nos gozosos. Ela está distraída. Essa distração é uma condição humana, maior ou menor, de acordo com os temperamentos. Há temperamentos realmente são muito distraídos, outros que são menos, mas a distração é um fenômeno universal. Justamente dessa falta de controle das potências superiores sobre as inferiores. É um controle político. Então, nessa política, muitas vezes as distrações entram.
atrapalhando. Então a pessoa, mas justamente, a pessoa deve fazer esforço para afastar. De tal modo, ela deve fazer esse esforço, que esse esforço, mesmo que aparentemente não seja bem sucedido, pode ser, mérito. Pode ser mérito, aqui está dito. Se nós fazemos tudo o quanto pudermos para estarmos recolhidos em Deus, então as distrações não diminuem o merecimento, mas podem até o aumentar. O que quer dizer orar com humildade? Quer dizer reconhecer sinceramente a nossa indignidade, incapacidade e miséria, acompanhando a oração com a compostura do corpo. Se diz que o católico, ele não reza como o protestante que reza em pé, porque ele se humilha diante de Deus. Mas ele também não se prostra como o maometano. Nós já viram o maometano rezando, né? Chega ali, baixa até a cabeça, porque ele também não quer se aniquilar diante de Deus. O maometano, ele tem essa visão, um tanto porque o maometano, ele é sendo fatalista. Ele diz que Deus tem tudo já marcado, então ele é um nada diante de Deus, tudo marcado, ele não tem liberdade, o ser humano é aquele fatalismo, então ele se aniquila, ele se prostra diante de Deus. Algo assim, porque pelo menos é o fatalismo, é típico do maometismo. Né? Quer dizer, os decretos de Deus, tudo está marcado. Está marcado que você vai para o céu, vai para o inferno, etc. E você não pode fazer nada contra isso. O fatalismo é a doutrina da preguiça. Onde o fatalismo se espalha, todo mundo fica preguiçoso. Porque se está tudo marcado, não adianta. Enquanto que o catolicismo não, é a graça de Deus. Então você tem que corresponder, você tem que trabalhar. Verdade que Deus sabe. Deus sabe. Mas esse saber de Deus não aniquila a sua liberdade. Então o católico fica ajoelhado. E por isso se conta de um engraxate nos tempos em que havia ainda engraxate, porque agora até já tem os produtos aí que você pega um negocinho, até ganhou um negócio, você abre uma pastilhinha assim, passa no sapato, já engraxa tudo. Mas naquele tempo ainda tinha engraxate, né? Então, o engraxate lá nos Estados Unidos, país que tem tanto protestante como católico, e onde durante muito tempo os próprios padres andavam de clergyman, já antes. Porque era o costume estipular, sei lá. Então você não distinguia um pastor protestante de um padre católico. Mas esse engraxate, ele engraxava sapatos de padre católico e de pastor protestante. Mas ele dizia, eu sei distinguir um padre de um protestante, de um pastor. Porque o sapato do padre tem a ponta do pé gasta. E você pode ver que aqui está gasto um pouquinho também. Porque ele se ajoelha. Enquanto que o do pastor protestante não, ele não se ajoelha, não gasta a ponta do sapato. Então, justamente porque o católico se ajoelha para justamente ter essa compostura do corpo que indica, que ajuda a mostrar e a estimular em nós dentro a humildade. Porque às vezes a postura do corpo não é o principal, claro. Mas às vezes a pessoa está com dificuldade de ter uma atitude interior. E ajuda muito ela ter uma compostura do corpo. Influencia na alma. Sabiam disso? O sujeito quer ficar disciplinado. A cabeça, aquele negócio, aquela confusão. Se ele procurar ter uma postura de corpo mais medida, não é que isso vai resolver tudo, mas vai ajudar. Ajuda. E por isso, como é que é a educação da criança? Você chega, meu filho, controle seus pensamentos, suas distrações. É criança pequenininha, meu Deus. Menino, sente aí, fique quieto. Isso vai ajudar ele a equilibrar dentro lá. O menino sabe como é, né? Maluquinho, aquela coisa. Então, mas se ele fica quieto, vai ajudando, aquilo vai disciplinando dentro também. Assim também nós. A pessoa dá naquelas posturas assim, meio, aquele negócio assim, há uma tendência, acaba dentro também ficando um pouco, não é uma coisa exata, mas isso influencia. Mas hoje as igrejas não tem mais como ajoelhar? Exatamente. E daí porque nas igrejas os bancos eram assim, com genuflexório, para ajoelhar, tudo já facilitava. Depois veio o Vaticano II, aí muda, põe aquelas cadeiras
confortáveis, isso aqui, o sujeito já fica cruzando perna, isso aqui, aquilo, vai rezar como, meu amigo? Vai rezar como? O que quer dizer orar com confiança? Quer dizer que devemos ter firme esperança de sermos atendidos, se daí provier a glória de Deus e o nosso verdadeiro bem. Sempre tendo em conta isso, glória de Deus e o nosso verdadeiro bem. Tendo isso em mente, a gente pode confiar na bondade e na onipotência de Deus. Que quer dizer orar com perseverança. Quer dizer que nós não devemos cansar de orar. Se Deus não nos atender imediatamente, senão que devemos continuar a orar ainda com mais fervor. É o caso para todos nós, temos casos parecidos. Rezamos e não vemos resultado, aparentemente. Uma mãe que reza pelo filho e o filho só reza pelo marido, etc, etc, etc. Não devemos deixar de rezar. Santa Mônica, porque Nosso Senhor pode ter seus caminhos aí, pode daqui a 20 anos fazer alguma coisa. Pode. Mas, justamente, se não é atendido, ainda mais fervor. Mais fervor disso. Mais decisão. Que quer dizer orar com resignação. Quer dizer que nós nos devemos conformar com a vontade de Deus, que conhece melhor do que nós quanto nos é necessário para a nossa salvação eterna. Ainda mesmo no caso em que as nossas orações não fossem atendidas. Justamente, essa resignação não é ficar parado, mas é reconhecer e conformarmos com a vontade de Deus, que é a primeira coisa. Atende Deus sempre as orações bem feitas? Sim. Deus atende sempre as orações bem feitas, mas da maneira que Ele sabe ser mais útil para a nossa salvação eterna, e não sempre segundo a nossa vontade. Deus pode atender uma oração nossa, às vezes, aparentemente contra a nossa vontade, mas Ele está atendendo. Se a gente se esforça, se a gente persevera, se a gente tem essas disposições, Nosso Senhor atende, da maneira que Ele sabe. Que efeitos produz em nós a oração? A oração faz-nos reconhecer a nossa dependência em todas as coisas de Deus, Supremo Senhor, faz-nos progredir na virtude, alcança-nos de Deus misericórdia, fortalece-nos contra as tentações, conforta-nos nas tribulações, auxilia-nos nas nossas necessidades e alcança-nos a graça da perseverança final. Quando devemos especialmente orar? Devemos orar especialmente nos perigos, nas tentações e no momento da morte. Boa? Ter bem em mente isso. Nos perigos, nas tentações e no momento da morte. Além disso, devemos orar frequentemente. E é bom que o façamos pela manhã e à noite e no princípio das ações importantes do dia. De manhã, no começo, de noite, no término, nas ações importantes. Nos perigos, nas tentações, sobretudo no momento da morte. Porque é na morte onde tudo se decide. Ganha o céu quem termina bem. Por quem devemos orar? Devemos orar por todos, isto é, por nós mesmos, pelos nossos parentes, superiores, benfeitores, amigos e inimigos, pela conversão dos pobres pecadores, daqueles que estão fora da verdadeira igreja e pelas benditas almas do purgatório. Então, isso aí é um pequeno, essas 1, 2, 3, 4 páginas, você tem um tratadozinho sobre a oração. É bom que pegassem cada um seu catecismo dessa parte aqui e memorizassem, fizesse um esquemazinho, algo assim, vai ajudar muito. E de vez em quando tiver com alguma tentação na oração, alguma coisa, estiver meio atrapalhadinho aí com as orações, olha isso aqui, clarifica, está resumido. Vai inclusive ajudar a melhor entender os tratados de oração, etc. Vão lendo, etc. E às vezes tem alguma diferença, não entende direito. Isso aqui ajuda bastante. O novo catecismo mudou muito para isso? Não sei. Não sei. Vou olhar como é que vocês já mudaram isso também. De fato, a tendência hoje é se levar mais para uma espécie de carismatismo. Sentimentalismo também. Que é justamente do modernismo, o sentimentalismo. A tendência é essa. Ao invés de levar justamente a partir de uma firmeza dogmática de princípios. O que eu estou dizendo aqui, vocês têm esses princípios aqui,
a sua oração vai melhorar. Tem pessoas que falam que